Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar a leitura do livro A Ressurreição e a Vida Eterna. A partir de agora, são a nossa realidade. Para quem está assistindo esse vídeo e não assistiu os outros, eu aconselho que volte para assistir os outros vídeos, que nós estamos lendo esse livro de Grigori Grabovoi, A Ressurreição e a Vida Eterna, a partir de agora são a nossa realidade, e nós começamos desde o primeiro, da introdução, primeiro capítulo e demais, né, demais tópicos do livro. Então, se você só assistir esse vídeo, você vai pegar já no meio do caminho. E aí você pode não compreender, deixar de compreender significados importantes que ele já explicou nas primeiras páginas que já foram lidas e que já foi divulgado. É simples, é só você ir no meu canal do YouTube, Denise Mugni, que estão lá todas as leituras. No Facebook também está lá, na página de Grabovoi, além dos livros. Mas dá um pouquinho mais de trabalho você retornar até o primeiro vídeo, porque no Facebook tem várias publicações de outras matérias, de outros ensinamentos de Grigori Grabovoi. A mesma coisa no Telegram. No Telegram, também você tem condição, na página Grabovoi Além dos Números, de localizar os primeiros vídeos, onde eu li a introdução, o primeiro capítulo e assim por diante. Porém, é o mesmo caso. Tem muitas publicações de outras matérias, de outros ensinamentos de Grigori Grabovoi, dá um pouquinho mais de trabalho. Por isso, eu também divulgo no YouTube, e lá os vídeos são mais fáceis de serem localizados, tá bom? Então, para começar, eu queria compartilhar com vocês outra imagem. Vamos ver se é isso. Deixa eu escrever isso. Essa imagem. É, se você quiser ler o livro de os livros, né, de Grigori Grabovoi, você pode ler de uma vez, não a sequência, de uma vez só, como um livro, né, como nós lemos qualquer livro. Ler de capa a capa de uma vez só. Como esse livro é muito extenso e tem muito conteúdo, nós lemos assim pausadamente para que possamos absorver esse conteúdo, porque a cada palavra de Grigori Grabovoi nós podemos absorver muito, muitas orientações para a nossa vida. Então, primeiro, é por isso que nós estamos fazendo a leitura assim, com calma. Eu adiciono informações que possam ajudar as pessoas a absorver esse conteúdo. Em primeiro lugar, vamos lá. As sequências numéricas de Grigori Grabovoi, elas foram feitas, uma foi feita, ele ofereceu essas sequências, ele percebe essa sequência através da clarividência, elas são um retrato da realidade transformado em números, né? Da realidade harmoniosa do Criador transformada em números. Todas as sequências só conduzem à harmonia. Então, em princípio, elas funcionam por si só. Só que nós, aqui que estamos nesse momento, né, e os que vieram antes de nós, que nos levaram até esse momento,
não estamos com a consciência expandida o suficiente para apenas ler a sequência uma vez e já realizar isso na nossa vida. Então, é por isso que tem gente que fala, as sequências não funcionam para mim. Por que que não estão funcionando? Porque a sua consciência não está preparada o suficiente para realizar a harmonia da sua vida com a ajuda apenas das sequências numéricas. Por isso, é outro motivo de eu ler os textos de Grigori Grabovoi, porque através dos textos ele coloca a nossa consciência em um nível de evolução aonde você vai realizar mais facilmente a harmonia do, dos seus eventos, ou recuperar a saúde para si próprio, ou recuperar a saúde de outra pessoa, ou até mesmo ressuscitar outras pessoas. Ele coloca a nossa consciência, leva à expansão da nossa consciência. A simples leitura do texto de Grigori Grabovoi. Quando você associa as sequências numéricas apropriadas com a leitura dos textos, há uma combinação de fatores que levam a você implementar essa harmonia que você está precisando, seja nos seus eventos, seja para a sua saúde. Então, é por isso que eu venho aqui e divido com vocês esses textos, onde eu mesma traduzi e me disponho a compartilhar com vocês. Então, quando vocês forem realizar um objetivo que esteja particularmente difícil, vale você ler, ouvir os vídeos da leitura que eu faço com a sequência que mais lhe interessam, para que você possa mais facilmente realizar esse seu objetivo. Outra coisa que eu queria esclarecer. Algumas coisas, alguns objetivos serão realizados automaticamente, instantaneamente. Outros, devido a nossas próprias resistências, né? E é, é difícil, eu sei, acreditar na vida eterna, acreditar na ressurreição, então nós temos resistência a isso. Então, devido a esse tipo de resistência, alguns objetivos demorarão mais para serem realizados. Mais um motivo para você insistir. Você tem que fazer essas concentrações, ouvir esses vídeos, não só um período curto de tempo. O tempo que for necessário, você tem que praticar para realizar esse objetivo. Se o objetivo é importante para você, faça essas concentrações pelo tempo que for necessário. A recuperação da sua saúde é importante, faça a concentração até você recuperar a sua saúde. Qualquer outro evento que você precisa realizar importante, faça as concentrações até realizar esse objetivo. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês no início do ano, mas vale para todos os dias do ano, qualquer tempo que você comece a se dedicar a estudar o Grigori Grabovoi, faça as concentrações diárias, os exercícios de concentração diárias. É outro, é, são exercícios eficientes que o próprio Grigori Grabovoi forneceu no anexo desse livro, da ressurreição e da vida eterna. Ele ofereceu esses exercícios de concentração diária. Eu fiz os vídeos de todos os dias do mês. Tem uma playlist para esse exercício de concentração diária com todos os dias do mês. Faça isso, mas não é só por um mês, não só por 2 meses, não é só por um ano. É para a sua vida.
São exercícios que você vai repetir mês após mês, dia após dia após dia, sempre, para a sua vida. Não é só por um período curtinho, é sempre. Então, você pega as sequências numéricas que te interessam, né? Se for para a saúde, ou você tem alguma doença específica, ou você quer realizar algum evento específico, pega aquela sequência numérica que é do seu interesse específico e faça a concentração dos exercícios diários e, somando a isso, utilize a sequência apropriada para você, que mais lhe convenha. Com o livro da ressurreição, que eu estou lendo, é a mesma coisa. Pega a sequência numérica que mais for conveniente e ouça, veja os vídeos de concentração sobre da leitura do livro da vida eterna e a ressurreição. Eu peguei algumas sequências aqui como exemplo para vocês terem consciência. Grigori Grabovoi, por que que isso funciona, né? Grigori Grabovoi informa que nós criamos uma nova realidade a cada 10 elevado a menos 17 segundos. Essa realidade que nós enxergamos como uma realidade fixa, e ele fala isso no livro, nesse livro que eu estou lendo, da ressurreição, não é uma realidade fixa. A nossa consciência é uma estrutura que a nossa alma utiliza para que nós tenhamos essa experiência física. A nossa consciência cria o nosso corpo físico e toda a realidade. E nós temos a percepção de que a realidade é uma coisa fixa, mas ela não é. Toda a realidade ela é recriada a cada 10 elevado a menos 17 segundos. O que isso significa? Que você pode mudar totalmente a sua realidade naquelas partes que não estão harmoniosas. Você tem que tomar consciência, falar para si próprio, para, né, sua alma, sua consciência, seu pensamento de que aquilo não é harmonioso e que não está de acordo, então, com o Criador, né, de acordo com a norma do Criador. Então, você toma consciência de que a cada 10 elevado de menos 17 segundos, você cria uma nova realidade. Com essa consciência, você pode criar uma nova realidade harmoniosa em 10 elevado a menos 17 segundos, que é menos do que um segundo, tá? Então, quando acontecerem coisas que não são harmoniosas para você, como, por exemplo, uma doença ou qualquer evento que não seja harmonioso, a aparecer alguma dívida, uma demissão no trabalho, qualquer coisa que não seja harmonioso, você olha para esse evento e, e percebe que ele não é harmonioso e, portanto, ele não está de acordo com a norma do Criador. Aí você toma consciência de que a cada 10 elevado a menos 17 segundos, você pode criar uma nova realidade onde a harmonia vai retornar à sua vida. Então, você não encara isso, esses eventos negativos, você não encara como como alguma punição, como alguma injustiça cometida pelo Criador. Você não encara assim, como uma coisa de que você merece, assim, nada disso. Você encara esse evento como uma tarefa que lhe foi dada, aonde o seu objetivo é harmonizar isso e retornar ao Criador, à norma do Criador. Encarando esses eventos negativos como uma tarefa que pode e vai retornar à norma do Criador, restará muito mais fácil você restaurar a harmonia
em seu corpo físico, em sua vida, em todos os seus eventos. E como você cria isso? Como você cria, como essa realidade é criada? A Grigori Grabovoi forneceu essa fórmula E é igual a V, desculpa, E é igual a V vezes S. O que significa essa fórmula? O E significa energia, o V é, significa o volume de informação e o S significa a velocidade de percepção da informação. Então, a energia é criada quando você percebe o volume de informação e multiplicado pela velocidade de percepção da informação. Quanto mais você treina sobre os ensinamentos, você lê, utiliza as sequências numéricas, o aparelho PRK-1U, você amplia a sua capacidade de percepção da informação. E quanto mais você amplia essa capacidade de perceber a informação do mundo, de criação do mundo, a energia, você aumenta o volume de informação. E aumentando isso, aumenta o quê? A energia que você tem para criar uma nova realidade. Tá? Então, por isso que nós estudamos os ensinamentos de Grigori Grabovoi, não só lendo as sequências numéricas, mas também através dos textos. Porque como ele vai elevar nosso nível de consciência, você vai aumentar a sua percepção da informação do mundo. Aumentando, você aumenta a quantidade o volume, né? A quantidade de informação que você tem com capacidade de processar. E, com isso, cria mais energia no seu campo formativo e aí você consegue criar novas realidades harmoniosas para você e para todos. Eu coloquei a sequência numérica por quê? Porque tudo é baseado através do amor. Aí eu coloquei a sequência numérica do amor, 888 412 1289018. Tudo o que nós criamos, o que o Criador disponibilizou para nós, foi criado através do amor. Assim, foi criado com o amor para distribuir o amor para todos e através do amor. Então, o amor está em tudo. E quando você vai começar a se concentrar em qualquer coisa para realizar o seu objetivo, você tem que ter consciência que tudo será feito. Isso será feito da forma correta, porque foi através do amor. Então, tem a fórmula química do amor para reforçar essa, esse sentimento, né? Para reforçar esse sentimento, tem a fórmula química do amor, C43, H66, N12, O12, S2. Essa é a fórmula química para a criação do amor. Você pode se concentrar em toda a fórmula e, para harmonizar os eventos passados, só que assim, você leve a sua mente àquele passado, mas aquele passado primordial, onde o Criador criou você, com todo o potencial para a vida eterna. Onde o Criador apresentou a vocês todo, toda a luz que nunca se extinguirá para você realizar a vida eterna, para você e para todos, no corpo físico. Aí você leva somente a
a esse passado, esse ponto primordial da sua origem, e leia essa sequência numérica, onde você vai harmonizar todos os seus eventos passados até aqui, até os 7, 8, 1, 9, 0, 1, 9, 4, 2, 5. Essa sequência é como um caminho de luz que traz você desse ponto primordial até o presente. Fixe a sua atenção na sequência numérica. Depois você vá até o futuro, aquele futuro distante, aquele futuro onde encontra o tempo, encontra a eternidade, aquele futuro onde tudo que acontece está de acordo com a norma do Criador, porque todos nós tomamos consciência de que é assim que deve ser feito e dominamos completamente os ensinamentos de Grigori Grabovoi e implementamos completamente a salvação global, o desenvolvimento harmonioso. E vamos harmonizar os eventos futuros até a data atual, o momento atual. 1, 4, 8, 7, 2, 1, 0, 9, 1. E essa sequência é como um caminho de luz que vem desse ponto distante no futuro, onde é um ponto, mas ele não tem fim, porque ele continua eternamente, vem até um momento presente. Então, você tem dois caminhos de luz, um que vem do passado, do ponto primordial da sua criação, e outro que vem do futuro, da área da eternidade, daquela área harmoniosa, da área onde você e todos nós temos completo livre-arbítrio, porque todas as nossas ações já estão de acordo com a norma do Criador. E esses dois caminhos se juntam no momento atual e nós harmonizamos o presente com a sequência numérica 7, 1, 0, 4, 2. Então, nós formamos um pilar de luz agora no momento presente, onde o seu corpo físico está no centro. Ele recebe a luz do passado harmonizado, do futuro harmonioso, e junta tudo nesse pilar de luz, harmonizando o presente. E você recebe também a luz direta do Criador que vem de cima. E você abre todas as suas estruturas, seu corpo físico, seu pensamento, para que essa luz penetre em você. E harmonize o presente através da sequência numérica 7, 1, 0, 4, 2. E não podemos esquecer que a vida eterna só faz sentido com a realização da felicidade. O Criador nos criou para sermos felizes. E Ele garante que nós seremos felizes se nós agirmos de forma harmoniosa, com amor, para garantir a salvação de todos. E a fórmula química da felicidade é C8H11NO2. Você pode se concentrar em toda a fórmula. E você vê esse caminho de luz que vem do passado, do futuro e a coluna de luz que nós construímos no presente, repleta de felicidade. Então, vou deixar essas sequências numéricas para vocês, para que vocês continuem a lê-las, pode se concentrar alternadamente nas fórmulas 10 elevado a menos 17, na fórmula E igual a V vezes S,
e em qualquer sequência numérica ou fórmula química que está aqui, enquanto eu leio o texto do livro, seguindo na leitura. O mundo consiste em estruturas que interagem. Portanto, uma mudança em uma estrutura leva à alteração de todas as outras estruturas. A percepção e a consciência são uma das estruturas do mundo. Está vendo? Percepção. É como na fórmula aqui do E igual a V vezes S. Percepção da informação. Ele está dizendo a percepção e a consciência são uma das estruturas do mundo. Consequentemente, mudando a percepção e a consciência, é possível mudar o mundo. Vou ler novamente. A percepção e a consciência são uma das estruturas do mundo. Consequentemente, mudando a percepção e a consciência, é possível mudar o mundo. É por isso que a realidade reage à forma pensamento, responde a ela. E nossa tarefa é garantir que a resposta da realidade à forma pensamento, da ressurreição, leve à própria ressurreição. Na verdade, isso é como ensinar a realidade. Sim, a realidade está organizada de tal forma que pode ser treinada, pode ser ensinada. Por exemplo, você pode se sentar tranquilamente e começar a praticar. O objetivo dessa prática é o seguinte: é necessário treinar a realidade de tal forma que ela comece a sucumbir e, como resultado, de ressurreição. Ou seja, a realidade, nesse caso, é considerada como um ambiente controlado e treinado. Você pode olhar para esses procedimentos de mais um ângulo. Embora, na verdade, é claro, estejamos falando da mesma coisa o tempo todo, apenas usamos palavras diferentes. Para uma pessoa com um estado comum de consciência, em um espaço no qual há um conceito de tempo, há um conceito de vida. Introduzimos a palavra ressurreição e começamos a movê-la, por assim dizer, afastá-la, aproximá-la, colocá-la em diferentes posições em relação à vida. Se nos encontrarmos imediatamente na região do espaço-tempo, onde o conceito de vida coincide com o elemento da eternidade, então a ressurreição ocorre instantaneamente. Isso quer dizer o quê? Ele fala, se nos encontrarmos imediatamente na região do espaço-tempo, onde o conceito de vida coincide com o elemento de sua eternidade, então a ressurreição ocorre instantaneamente. É isso que nós tentamos fazer, orientando vocês a levar o seu pensamento a esse futuro distante, onde esse espaço-tempo coincide com o elemento da sua própria eternidade. Nós dissemos, é a área da eternidade. Quando você leva o seu pensamento e ali você leva o espaço-tempo para aquela região. E aí é possível você realizar a ressurreição. Na segunda sessão deste capítulo, falei sobre como uma pessoa, desculpe, como, como uma pessoa ressuscita quando entra em uma célula especial do espaço-tempo. Só um momento.
Ressuscita quando entra em uma célula especial do espaço-tempo. Também falei sobre o fato de que uma pessoa que teve uma interrupção de eventos também pode entrar em tal célula. Ela entra nessa célula e começa a viver. Agora vou dar um exemplo de uma das opções para interromper eventos. Há muitos casos em que uma pessoa desapareceu de repente, muitas vezes na frente de todos. Ele tinha acabado de estar ali, ou ela, né, tinha acabado de estar ali conversando com alguém e de repente desapareceu, como se tivesse sido absorvida pelo chão. Às vezes, depois de um tempo, ela reaparecia exatamente da mesma forma, com as mesmas roupas, com a mesma idade, e para ela esse desaparecimento era imperceptível. Parecia-lhe que era apenas um instante, embora 100 ou 200 anos pudessem ter se passado. Essa pessoa tinha caído em uma fenda no espaço-tempo e agora ela estava de volta conosco. Se muito tempo se passou desde seu desaparecimento, então suas roupas, sua fala, as palavras e expressões que ela usa, imediatamente dizem aos outros sobre outra época. A essência desse fenômeno é que, nesses casos, a pessoa cai em um espaço onde não há conceito de tempo. Eu tinha em mente casos como quando, ao discutir o princípio 2.3, falei de uma interrupção temporária dos eventos para uma pessoa. Princípio 4.4. O que a pessoa pensa, o que diz e o que faz tem a característica da eternidade. 4.4. Ao discutir o princípio 1.8, já disse que há um princípio no campo da informação. Se algo é feito uma vez, ele existe para sempre no momento em que foi feito. O pensamento também está entre as ações. Portanto, se uma pessoa pensa em algo, então esse pensamento é registrado no banco de dados. Além disso, ele é fixo para sempre, porque não há nada como vírus de computador, que existem em redes de computadores comuns e que podem destruir as informações armazenadas lá. No banco de dados da rede cósmica, as informações são armazenadas para sempre. As ações também incluem a pronúncia das palavras, ou seja, a conversação. Em geral, esse princípio decorre imediatamente do fato de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E o próprio Senhor Deus é eterno e faz apenas coisas eternas, de modo que tudo o que o homem faz tem o caráter da eternidade. Esse é um princípio bastante claro. O que ele está informando aqui é que o pensamento, os nossos pensamentos, também são, no campo informativo, também é uma ação. Quando você pensa, você também está agindo no campo informativo. Então, tudo fica registrado nesse banco de dados cósmico, né? Um banco de dados informativos. Nada se perde. Portanto, evite pensamentos negativos, porque isso ficará registrado para sempre. E é por isso que nós estamos aqui passando essas informações para vocês, que sempre que vocês perceberem sua mente indo para um lado negativo, um pensamento negativo, você pensa, isso não é harmonioso, isso não está de acordo com a norma do Criador. E
volta o seu pensamento para o campo positivo, que é: eu vejo, eu percebo que o que está acontecendo não é assim que eu quero, porque eu quero realizar a harmonia do Criador em mim e em minha vida. E aí você foca o seu pensamento nessa harmonia que você quer realizar. Princípio 4.5. O princípio da eternidade garante a compreensão do falecido, do fato de que sua ressurreição ocorrerá. 4.5. O princípio da eternidade diz que, no eterno sistema de conexões, as conexões existentes são organizadas de tal forma que os falecidos estarão vivos novamente. No entanto, o lado espiritual é mais importante aqui. De fato, um princípio espiritual. Já sabemos que a vida, em princípio, é eterna. Está estabelecida na estrutura do mundo. E como o conceito de eternidade é inerente ao conceito de espírito, a pessoa viva sabe, sempre sabe, pelo menos no nível da alma, que não morrerá, que viverá para sempre e que, com a tecnologia certa, pode ressuscitar os outros. É por isso que a consciência dos falecidos e suas almas são bem compreendidas, tanto por eles mesmos, quanto pelo contato com a consciência dos vivos, de que serão restaurados. E, portanto, esse princípio, o princípio da eternidade, atua como um portador de luz, como uma luz que pode guiar uma pessoa e desenvolvê-la. Deve-se notar que quando uma pessoa morre, então, no primeiro momento após a morte, esse princípio torna-se visível para os que partiram, e eles o percebem não apenas no nível da alma, mas também de forma bastante consciente. Muitos dos que sobreviveram à morte clínica contam da incrível calma que os envolveu naquele estado e da luz que surgiu. Essa calma e essa luz surgem do contato com a eternidade. É o Criador que dá àquele que tentou morrer tal ângulo de compreensão da eternidade. Para isso, eu vou colocar aquela imagem da luz que vamos aí, para que vocês olhem essa luz, o sol, como um exemplo da luz da eternidade. É um exemplo, tá, gente? Nós não estamos falando que o sol é a eternidade. É um exemplo de uma luz eterna, é o sol. É o Criador que dá àquele que tentou morrer tal ângulo de compreensão da eternidade. Na luz emergente, Deus comunica o conhecimento da vida eterna. Aqueles que desenvolveram a estrutura da consciência para perceber esse conhecimento retornam imediatamente. Deixe-me lembrá-lo de que, permanecendo em nosso corpo físico comum, podemos rapidamente alcançar a possibilidade de experimentar os estados descritos e a compreensão desse princípio e de outros. Para fazer isso, você precisa elevar o nível de consciência. Em estados superiores de consciência, todos esses princípios são simplesmente verdades óbvias. Princípio 4.6. O movimento dos falecidos em seu local de vida, fabuloso para os nossos conceitos, é realmente realizado através da estrutura da nossa consciência. 4.6.
Como entender a afirmação de que o movimento das vidas que partiram em seu local de vida é realmente realizado através da estrutura da nossa consciência? Há vários lados nessa afirmação. Já discutimos um deles em conexão com o princípio anterior, 4.5. Ou seja, mesmo que a pessoa viva não esteja muito familiarizada com a tecnologia da ressurreição ou não saiba nada sobre ela, no entanto, o conhecimento de que o falecido será restaurado já está embutido na estrutura de sua consciência. Na estrutura de consciência dos vivos, isso já está lá. E, portanto, como eu disse, os falecidos têm esse conhecimento tanto no nível da alma, quanto às custas do contato com a consciência dos vivos. Há outro lado da declaração em discussão. O movimento dos que partiram é realizado através da estrutura de nossa consciência. Porque em nossa consciência existe o conceito de passagem e de partir. Esta é a nossa ideia da normalidade da morte, da sua naturalidade, que possibilita que ela seja realizada. É apenas por causa da suposição em nossa consciência da existência dos falecidos que eles existem. Quando, à medida que cresce a compreensão geral de que a vida é de fato eterna, que a morte não é necessária, que ela apenas retarda o desenvolvimento espiritual do homem, quando, à medida que o homem se torna cada vez mais consciente dessas verdadeiras realidades da vida, os conceitos de partida desaparecem da estrutura de sua consciência. Partida significa morte. Eles desaparecem da estrutura de sua consciência. E essa nova compreensão se torna parte integrante da consciência coletiva. Então, todos viverão para sempre. Simplesmente não haverá partida. Assim, ou seja, simplesmente não haverá morte. Assim, basta entender o mundo corretamente e não haverá defuntos, falecidos. Todos viverão para sempre. A palavra movimento é importante na formulação do princípio, mas não estamos falando das dinâmicas que existem no estado de morte clínica e que são contadas por aqueles que voltaram ao nosso mundo a partir desse estado. Os corredores que eles descrevem, o surgimento da tranquilidade, o aparecimento da luz, tudo isso realmente acontece. E, como eu disse, é o resultado de tocar a eternidade. No entanto, agora estou falando de um movimento completamente diferente, de um tipo de dinâmica completamente diferente. Estamos falando da coleta de um microelemento e base de eventos. No estado do falecido, de fato, não há o conceito de parar ou encerrar processos. Após o início da morte biológica, a montagem começa imediatamente. Montagem de acordo com a estrutura da eternidade. Por exemplo, há um movimento de informações. Começa a organização das atitudes de vida. Começam certos microprocessos e muito mais. Esses processos vão na direção da pessoa, como deve ser logicamente, ao coletar seu microelemento e base de eventos. Portanto, assim que chega o momento da partida e começa a desintegração biológica das células, ou seja, assim que começa a decomposição do corpo, então os processos necessários para a ressurreição começam imediatamente. A montagem começa na direção do interior da pessoa. Tudo isso, de modo geral, confirma a absoluta ausência do conceito de morte. Só há vida e seu desenvolvimento infinito.
O que acaba de ser dito sobre a coleta de microelementos e da base de eventos após a partida permite ver mais um lado de como se dá o movimento dos que partiram, através da estrutura de nossa consciência. Quero dizer o seguinte: quando os vivos celebram o nono e o 40º dia, ou participam de rituais ou celebrações como o Natal, estão dando um apoio significativo aos que partiram, pois a nossa consciência, como já sabemos, se constitui de tal forma que contém o princípio da restauração, isto é, da ressurreição. E como durante essas celebrações há uma interação particularmente forte das estruturas de consciência dos vivos e dos que partiram, a consciência dos vivos, mesmo que eles não tenham consciência disso, ainda assim, sua consciência ajuda os falecidos a se recuperarem ativamente. Ativamente. Este é o principal objetivo dos ritos e celebrações correspondentes. Eles apoiam a ressurreição dos falecidos, ajudam sua transferência para a estrutura interna e aceleram o processo de montagem, quer dizer, montagem do corpo. Conhecendo os princípios da organização humana, sua montagem pode ser realizada instantaneamente. Você também pode parar instantaneamente o início da morte biológica. Na medicina moderna, um pulso de alta voltagem é usado para tirar uma pessoa de um estado de morte clínica. Isso é uma espécie de abalo, no entanto, este é um método mecânico, nem sempre funciona. Na China antiga, eles podiam restaurar uma pessoa mesmo de um estado muito decomposto. Para tanto, utilizou-se a acupuntura. Naturalmente, diferentes graus de decomposição requerem diferentes abordagens. Se, por exemplo, não se passaram mais de 3 dias após o início da morte biológica, então foram usados pontos nos membros. Inserir a agulha nos pontos certos levou à ressurreição. No entanto, esta também é uma abordagem mecânica. Baseia-se no uso de princípios mecânicos. Por conseguinte, não me deterei nestes métodos. Afinal, agora estou, antes de tudo, dando princípios espirituais. Embora, no entanto, possa fazer sentido mencionar mais um fenômeno interessante que ocorreu no passado. Nos tempos antigos, em alguns lugares, o segredo de enlatar, entre aspas, as pessoas com seu consentimento era possuído. Isso foi aplicado principalmente aos soldados. Quando era necessário transportar soldados por uma longa distância, eles eram arquivados, ou seja, eram simplesmente colocados em algum lugar, como, por exemplo, papéis são colocados no arquivo, o que pode ser necessário mais tarde. Os guerreiros murcharam e, nesse estado, como uma pilha de substância, puderam sobreviver indefinidamente. Quando havia necessidade deles, uma agulha era inserida em cada guerreiro no lugar certo, ou eles eram derramados em um composto especial, ou o impulso necessário de consciência era dado e os guerreiros ganhavam vida. Assim como resultado, você poderia imediatamente obter um exército inteiro de guerreiros treinados. Da mesma forma, sob condições especiais, algumas múmias podem ganhar vida. Eu acredito que Grigori Grabovoi esteja falando desse exemplo de alguma civilização anterior que
tinha mais inteligência do que a que nós temos atualmente. Votemos a consideração do princípio 4.6. Conta sobre o movimento daqueles que faleceram em seu país, uma vida fabulosa para a nossa compreensão. É claro que se poderia falar de movimento não no país, ou seja, no local, mas no campo da vida. Quero dizer, no entanto, usar deliberadamente a palavra país aqui e ainda mais a expressão terra das fadas, pois a palavra conto de fadas carrega uma carga especial nesse caso. O fato é que há uma interação entre o mundo dos falecidos e o mundo dos vivos. Não só nós, os vivos, falamos, mas também eles, os que partiram. Eles falam a partir daí. E o conto de fadas é um elo de transmissão. Um conto de fadas, uma lenda, contém não só o que dissemos, mas também o que eles disseram. E quando falam, suas palavras para os vivos se manifestam em imagens de conto de fadas. Usando a linguagem científica, podemos dizer que um conto de fadas é um sistema de transformação de informações de um lugar para outro, pelo qual essas informações nos são dadas já em nossa língua. Muitos elementos de um conto de fadas são dados para a compreensão das crianças. Conhecer apenas 2 ou 3 bons contos de fadas facilita muito o processo de desenvolvimento da criança. Além disso, desenvolve-se de forma dinâmica. É claro que, além dos contos de fadas, as crianças podem receber uma tecnologia muito específica, e então elas podem se tornar eternas quase imediatamente, desde o início. E eles começarão a se desenvolver como deveriam. É verdade que o mundo exterior pode orientá-los de diferentes maneiras, mas, no entanto, é possível dar às crianças um programa tal que, como resultado, haverá uma transformação da sociedade e muito rapidamente. Assim, 2 ou 3 contos de fadas são suficientes para que uma criança adquira uma forma dinâmica de desenvolvimento. E se as crianças receberem a tecnologia apropriada, então elas serão imediatamente capazes de desenvolver, de acordo com os princípios da autorregeneração e da vida eterna. Então elas serão imediatamente capazes de se desenvolver de acordo com os princípios de autorregeneração e da vida eterna. Então, todos imediatamente se apegam ao status da eternidade. Ele está, nesse caso, obviamente, sugerindo que contos de fadas, aqueles que têm uma lição de aprendizado e que naturalmente têm um final feliz, pois não serão um conto de fadas se não tiver um final feliz. E o final feliz sempre é aquele de que viveram felizes para sempre. Todo conto de fada tem esse tipo de encerramento. E viveram felizes para sempre. Você sabendo isso e contando para uma criança, além dela absorver a lição, né, como do Pinóquio, que mentia feio, como da Bela Adormecida, que você pode ressuscitar, encontrar o seu príncipe encantado e viver feliz para sempre, a Bela Adormecida, né? E outros desse estilo, você passar esse ensinamento para a criança desde nova, ela terá mais recursos para se desenvolver e para se autorregenerar e realizar a vida eterna. Então, vamos fazer isso. Vamos passar esse ensinamento para as crianças para que eles não cresçam acreditando apenas nas coisas negativas da vida.
E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado das explicações que eu dei. Que vocês, por favor, peço que vocês curtam e compartilhem, porque quanto mais pessoas souberem desses ensinamentos, mais serão beneficiados e você estará ajudando à salvação global, ao desenvolvimento harmonioso e a realizar a sua vida eterna, não só para você, mas para todos. Até o próximo.